falar um pouquinho agora, vamos agora entrar numa parte um pouco mais técnica, né? Aproveitar que o nosso especialista, o Dr. Glaucio, e falar de lesões, né? Por exemplo, a que ponto, imagina que uma pessoa sente uma dor, talvez a dor mais comum seja aí, talvez a hernia de disco, né? Todo mundo Sim. coloca hernia de disco, tio Ed, eu tenho hernia de disco, não posso treinar. Até que ponto, né, a pessoa não pode treinar? Vamos falar um pouco sobre isso. Em que momento que realmente ela tem que fazer uma fase de recuperação, uma fase de repouso absoluto? Que momento que ela é liberada? Até que ponto isso funciona assim na medicina? Vamos começar com duas situações, Ed. A primeira Uhum. situação é aquele quadro agudo, tá? Eu estou com dor na coluna que começou ontem, tá? Essa pessoa com um quadro agudo de lombalgia, ela pode se beneficiar de um repouso relativo, tá? Mas se ela ficar na cama, está comprovado que isso, na verdade, atrasa a recuperação dela. Ela vai demorar mais para sair dessa crise se ela ficar de cama, entendeu? Então, o ideal é um repouso um pouquinho mais forte durante 24 horas e o ideal é que após isso ela já comece a tentar retornar às suas atividades do dia a dia. Não é exercício, né? Levantar peso com dor, não é isso, tá? Então, via de regra, tá? Em uma situação de lombalgia aguda, precisa ser examinado, porque cada caso é um caso, precisa ser uma coisa personalizada para cada pessoa, né? Precisa ver se não tem um componente neurológico nessa dor, ou seja, se tem algum nervo pinçado, principalmente neuropatias que causam fraqueza muscular, numa perna só, isso é um sinal de que pode ter algo mais grave aí, uma hérnia comprimindo alguma estrutura, né? Esse caso tem que ser manejado com um pouco mais de cuidado e de parcimônia. Mas esse caso ele é a exceção, né? A grande maioria das pessoas com crise de dor lombar, na verdade, não tem sintoma neurológico. É só uma dor. Às vezes tem um pouquinho de dor neuropática irradiando ali por trás. Essa é a regra. E esse paciente, ele deve ser tratado, ele deve sair da crise e depois ele tem que começar um tratamento para evitar que tenha novas crises. E é aí que entra o exercício físico, né? Principalmente o exercício anaeróbico, porque nesses casos o exercício de resistência para ganhar músculo ele é muito mais eficaz do que caminhada, entendeu? Do que ginásticas gerais assim mais leves, né? O exercício para ganho de massa muscular ele é muito mais eficaz do que esse aeróbico, na verdade, que a maioria das pessoas faz isso, né? Ah, estou precisando fazer exercício, aí vai fazer caminhada, aí vai correr. Esses realmente, eles até têm alguma contribuição, mas não é tão eficaz quanto o fortalecimento, principalmente de cadeia posterior, né? Lombar, abdômen. Então, só para a gente entender aqui, uma pessoa tem um problema, ela já está liberada pelo médico para fazer um trabalho de fortalecimento. A grande causa do problema, a gente precisa resolver esse problema. E uma forma de resolver esse problema para que ela não tenha novamente uma nova crise é a gente, igual você falou no começo, blindar aquela região, né? E muita gente não associa que o músculo é o que vai proteger exatamente aquela lesão, né? Então a gente precisa, se ela se lesionou, é bem provável que aquela musculatura ela não estava eficiente ao ponto de evitar aquela lesão. Então, portanto, a ideia é fortalecer aquela região. Isso é a famosa prevenção, né? Fazer exercícios preventivos para que ela não volte a ter esse problema. É isso, né? Exato, é isso mesmo. E no caso do paciente que tem dor crônica, ou seja, o paciente já tem dor há meses, há anos, entendeu? Esse caso, ele precisa ser avaliado com mais cuidado. Provavelmente é o caso que vai precisar fazer uma ressonância magnética, talvez ser avaliado por um ortopedista, né, para ser feito um exame neurológico para identificar as deficiências, né? Muitas dores lombares também não têm relação com a coluna, tá? A dor lombar ela também tem causa renal, né? Nós temos alguns tumores, dependendo da idade, nós temos até tumores, nós temos problemas na coluna, são a exceção, tá? Mas se a dor já tem meses, né, ou anos, isso precisa de uma investigação mais detalhada. Esse paciente você não pode indicar ele cegamente, não, vai fazer exercício. Não é bem assim. Esse caso precisa de um pouco mais de cuidado. Mas fatalmente vai terminar
na indicação do fortalecimento muscular. A coluna é muito raro não culminar com essa indicação de fortalecimento. Então, talvez dos problemas ortopédicos seja o mais relevante, né, o condicionamento físico, talvez, a coluna lombar. Se a gente pensar, então, em prevenção, a gente podemos até afirmar aqui, doutora, que musculação, trabalho de fortalecimento é para todo mundo, né? Inclusive para quem já passou dos 40 anos, porque, como a gente falou logo no começo, a tendência, cada vez mais, a gente sofrer, né, com a sarcopenia, né, que é a diminuição da massa muscular, que a tendência é essa. Então, se a gente deixa um pouquinho, eu costumo dizer sempre aqui que a gente é no modo Zeca Pagodinho, né? Se a gente deixar a vida levar, né, ela vai levar para uma sarcopenia muito, né, muito, em pouco tempo, inclusive. Mas a gente pode reverter esse problema, né? A gente pode amenizar esse problema com o trabalho de fortalecimento. Sim.